Olá a todos, eu me chamo Vitor. Hoje eu estou aqui com meus colegas, o Juan, o Rafael, o Vitor Hugo e o Vitor Rafael, para apresentar nosso seminário de ciclomotores e de refrigeração na matéria de termodinâmica. A gente vai apresentar hoje sobre a central de potência. A central de potência, ela opera sobre um ciclo, isto é, o fluido de trabalho, ele sofre uma série de processos e finalmente retorna ao estado inicial. O fluido de trabalho ele é a substância que circula no ciclo de potência, permitindo a transferência de calor entre o fluido e o meio. Essa transferência de calor pode ser pelo condensador ou outros equipamentos nesse ciclo. Há algumas exceções que não são consideradas como ciclo de potência, tais como o motor de combustão interna e a turbina a gás, pois o fluido de trabalho, no fim do processo, ele apresenta uma composição química diferente ou está num estado termodinâmico diferente do inicial. E é dito que esse ciclo ele é um ciclo aberto, enquanto a unidade motor a vapor opera num ciclo fechado. A mesma distinção entre ciclos abertos e fechado podem ser feitas em relação aos aparelhos de refrigeração. Sabemos que é possível operar máquinas térmicas em regime permanente a partir de processos que envolvam escoamentos em dispositivos e assim produzindo trabalho na forma de rotação de um eixo. Para um processo reversível em regime permanente, com uma seção de entrada e uma de saída, e desprezando as variações de energia cinética e energia potencial, o trabalho por unidade de massa envolvido no processo ele é dado pela seguinte equação: o trabalho específico é igual à integral de PDV. E o trabalho de movimento de fronteira por unidade de massa num processo reversível para um sistema que engloba uma substância simples compreensível é dado por trabalho específico é igual a menos a integral de VdP. As áreas relativas às duas integrais apresentadas anteriormente estão mostradas na figura abaixo. O trabalho representado pela primeira e segunda integral não envolvem, respectivamente, os processos a pressão constantes e processos a volume constante. Considere o seguinte ciclo de potência da figura abaixo. Este ciclo ele é baseado em quatro processos. Vamos admitir que os processos ocorrem em regime permanente e são reversíveis. Consideramos que esses não apresentam variações significativas de energia potencial e energia cinética, e todos os equipamentos apresentam uma única seção de alimentação e de descarga. Com as hipóteses assumidas anteriormente, é possível calcular o trabalho por unidade de massa em cada processo. Para facilitar a modelagem, consideramos que o processo de transferência de calor ocorre em a pressão constante, sem realização de trabalho, enquanto a turbina, e que tanto a turbina quanto a bomba são adiabáticas. Nessas situações, o trabalho líquido por unidade de massa, realizado pelo ciclo, ele pode ser descrito pela seguinte equação: o trabalho líquido é igual a menos a integral do processo 1 ao 2 de VdP mais zero, menos a integral do processo 3 ao 4 de VdP mais zero. Isso resulta no seguinte equação: menos a integral do processo 1 ao 2 de VdP mais a integral do processo 4 ao 3 de VdP. É, esses zeros, né, eles são por conta do que de 2 a 3 e de 4 a 1, o processo ele é a pressão constante. Então, portanto, não é realizado é, trabalho. A representação gráfica desse ciclo, levando em conta todas essas considerações, está mostrada na figura abaixo. Esse ciclo pode ser considerado de Carnot, caso todos os estados percorridos pelo fluido de trabalho pertençam à região de saturação, pois o processo de transferência de calor desse ciclo é isotérmico, ou seja, a temperatura constante, assim como a região de saturação. Ainda analisando essa mesma figura, concluímos que o trabalho líquido fornecido pelo líquido é função da diferença entre os volumes específicos das fases,
Como a pressão em 2 é igual à pressão em 3 e a pressão em 1 é igual à pressão em 4, e considerando que os volumes específicos dos fluidos de trabalho de expansão de 3 para 4 são maiores que os referentes ao processo de compressão de 1 para 2, é possível concluir que o trabalho realizado pelo ciclo é positivo. O ciclo de Rankine é baseado em 4 processos e ocorre em regime permanente. O estado do fluido de trabalho após o condensador é líquido saturado e após a caldeira é vapor saturado. Na imagem abaixo a gente consegue ver isso. E também, na próxima imagem, a gente vai ver que o processo que compõe o ciclo processos que compõem o ciclo são: de 1 para 2 é um processo de bombeamento adiabático reversível na bomba; de 2 para 3, transferência de calor a pressão constante na caldeira; de 3 para 4, expansão adiabática reversível na turbina; e de 4 para 1, transferência de calor a pressão constante no condensador. A gente consegue ver esse esquema que foi dito aqui na figura. De 1 para 2 a gente tem a bomba, de 2 ao ponto 3 a gente tem a caldeira, do ponto 3 ao ponto 4 temos a turbina, e do ponto 4 ao ponto 1 nós temos o condensador. Observando a figura 6, o calor transferido ao fluido de trabalho ele é representado pela área A22, linha 3BA, e o calor transferido do fluido de trabalho pela área A14BA. Portanto, podemos concluir que o trabalho ele é igual à diferença dessas áreas, ou seja, ele pode ser descrito como 1, 2, 2 linha, 3, 4 e 1. Essa é a diferença das áreas citadas anteriormente. O rendimento térmico do ciclo de Rankine ele depende da temperatura média na qual o calor é fornecido e da temperatura média na qual o calor é rejeitado. Qualquer variação que aumente a temperatura média na qual o calor é fornecido ou que diminua a temperatura média na qual o calor é rejeitado aumentará o rendimento do ciclo de Rankine. Bom, o efeito da variação de pressão e temperatura no ciclo de Rankine. Inicialmente, iremos considerar o efeito de pressão e temperatura na saída da turbina no ciclo de Rankine, que está demonstrado no diagrama abaixo. Podemos observar esse diagrama que eu irei explicar adiante sobre ele. Fazendo com que a pressão caia de P4 para P4', há correspondente queda de temperatura onde o calor será rejeitado. Observando o gráfico já apresentado, podemos ver que o aumento do trabalho líquido está representado pela área 1, 4, 4 linha, 1 linha, 2 linha, 2 e 1. E o aumento do calor transferido ao fluido é representado pela área A', 2 linha, 2, A e A. Como ambas as áreas são aproximadamente iguais, o resultado líquido é um aumento no rendimento do ciclo. Perceba que a redução na pressão na seção de descarga da turbina provoca uma redução no título do fluido que deixa a turbina. Isso é um fator significativo, pois ocorrerá uma diminuição na eficiência da turbina e a erosão das palhetas da turbina tornará-se um problema muito sério quando a umidade do fluido nos estágios de baixa pressão da turbina excede cerca de 10%. Isso é um problema muito significativo, pois a erosão nas palhetas da turbina é um problema muito sério que temos que tentar sempre evitar ao máximo. Agora, considerando o efeito de superaquecimento do vapor na caldeira, observando o diagrama abaixo, percebemos que o trabalho aumenta o correspondente à área 3, 3 linha, 4 linha, 4 e 3, e o calor transferido na caldeira aumenta o correspondente à área 3, 3 linha, B linha, B e 3,
demonstrado no diagrama acima. Com a relação entre essas duas áreas é maior do que a relação entre o trabalho líquido e o calor fornecido no restante do ciclo, é evidente que, para as repressões dadas, o superaquecimento do vapor aumenta o rendimento do ciclo de Rankine. As pressões, perdão. Isso pode ser explicado também pela ocorrência do aumento da temperatura média no qual o calor é transferido ao vapor. Note também que, quando o vapor é superaquecido, aumenta o título do vapor na saída da turbina. Com isso, a influência da pressão máxima do vapor pode ser considerado representado no diagrama abaixo. Nesta análise, a temperatura máxima do vapor, bem como a pressão de saída, são mantidas constantes. O valor rejeitado diminui o correspondente à área B', 4', 4, B e B'. O trabalho líquido aumenta o correspondente à área rachurada simples e diminui o correspondente à área duplo rachurada. Portanto, o trabalho líquido tende a permanecer o mesmo, mas o calor rejeitado diminui e o rendimento do ciclo de Rankine aumenta com o aumento da pressão máxima. Note que, nesse caso, a temperatura média na qual o calor é fornecido também aumenta com o aumento de pressão. Então, podemos dizer que o rendimento desse ciclo de Rankine pode ser aumentado pela redução da pressão na seção de descarga da turbina, pelo aumento da pressão no fornecimento de calor e pelo superaquecimento do vapor. O título do vapor que deixa a turbina aumenta com o superaquecimento do vapor e diminui pela redução da pressão no condensador e pelo aumento da pressão no fornecimento de calor. Esses efeitos são observados nos diagramas abaixo. Então, anteriormente, notamos que o rendimento do ciclo de Rankine ele pode ser aumentado, e pelo aumento da pressão no processo de fornecimento de calor. Porém, isso aumenta o teor da umidade do vapor nos estágios de baixa pressão da turbina. O ciclo com reaquecimento ele visa o aumento do rendimento provocado pela utilização de pressões mais altas e evitando que a umidade seja excessiva nos estágios de baixa pressão da turbina. Um esquema deste ciclo e o diagrama T por S está demonstrado abaixo. Então, ali na saída da turbina, a gente pode analisar que tem uma realimentação para a caldeira que volta também para a turbina novamente. E esse seria o reaquecimento. E a gente pode ver que isso tem seu aumento pelo diagrama ali, pelas áreas correspondentes. A característica singular deste ciclo é que o vapor, primeiramente, expande até uma pressão intermediária na turbina. Ele então é reaquecido na caldeira e novamente expande na turbina até a pressão de saída. É evidente, a partir do diagrama TS, que há um ganho muito pequeno de rendimento pelo reaquecimento de vapor. A principal vantagem desse reaquecimento está na diminuição do teor de umidade nos estágios de baixa pressão da turbina. Observe também que se houver metais que possibilitam um superaquecimento do vapor até o estágio de 3 linhas, o ciclo de Rankine simples seria mais eficiente que o ciclo com reaquecimento, e este ciclo modificado não seria necessário a utilização. O ciclo regenerativo, essa variação envolve a utilização de aquecedores de água, de alimentação. As características básicas desse ciclo podem ser mostrados considerando-se o ciclo de Rankine, sem superaquecimento, mostrado na figura 11.8. O fluido de trabalho é aquecido enquanto permanece na fase líquida, durante o processo entre o estado 2 e 2'. A temperatura média do fluido de trabalho durante o processo é muito inferior
a do processo de vaporização, dois linhas e 3. Isso faz com que a temperatura média na qual o calor é transferido ao ciclo de Rankine seja menor do que aquela do ciclo de Carnot, 1 linha, 2 linhas, 3, 4 e 1 linha. Deste modo, o rendimento do ciclo de Rankine é menor do que o ciclo de Carnot corresponde. Aqui temos o ciclo regenerativo. Devemos considerar primeiramente um ciclo regenerativo ideal. O aspecto desse ciclo quando comparado com um ciclo de Rankine. Após deixar a bomba, o líquido circula ao redor da carcaça da turbina, em sentido contrário à do vapor na turbina. Assim, é possível transferir calor do vapor enquanto este escoa na turbina, por um momento que essa seja uma transferência de calor reversível, isto é, em cada ponto da superfície da turbina, a temperatura do vapor é apenas infinitesimalmente superior à do líquido. No caso da linha 4 e 5, que representa os estados do vapor, escoando através da turbina, exatamente paralela à linha 1, 2 e 3, que representa o processo de bombeamento 1 e 2. Esse é o estado líquido que escoa na periferia da turbina. Assim, o ciclo regenerativo ideal apresenta rendimento térmico exatamente igual ao rendimento do ciclo de Carnot, que opera entre as mesmas temperaturas de fornecimento e rejeição de calor. Obviamente não é possível implantar este ciclo regenerativo ideal. Não seria possível efetuar a transferência de calor necessária do vapor na turbina para a água líquida de alimentação. Além do mais, o teor de umidade do vapor que deixa a turbina aumenta consideravelmente. Em consequência da transferência de calor, a desvantagem disto foram observadas anteriormente. Como podemos ver aqui no esquema, podemos ver o ciclo regenerativo real, que envolve a extração de uma parte do vapor que escoa na turbina, após ter sido parcialmente expandido na utilização de aquecedor de água de alimentação. Considerando um volume de controle que engloba o aquecedor de água de alimentação indicado, a equação de conversão de massa nos indica que o fluxo de massa 2 mais o fluxo de massa 6 é igual ao fluxo de massa 3. A fração de extração é definida por x igual a fluxo de massa 6 dividido por fluxo de massa 5. Assim, temos a equação fluxo de massa 7 igual a 1 menos x, vezes fluxo de massa 5 igual a fluxo de massa 1 igual a fluxo de massa 2. Admitindo que não existe transferência de calor do aquecedor de água para o ambiente, e observando que o trabalho do volume de controle considerado é nulo,
temos fluxo de massa 2 vezes entalpia específica 2, mais fluxo de massa 6 vezes entalpia específica 6 é igual a fluxo de massa 3 vezes entalpia específica 3. Lembrando que o fluxo de massa 3 é igual ao fluxo de massa 5, que essa equação nos dará uma única equação, que será 1 menos x vezes fluxo de massa 5 vezes entalpia específica 2, mais x vezes fluxo de massa 5 vezes entalpia 6, igual a fluxo de massa 5 vezes entalpia 3. Então, aqui a gente pode ver que tem uma relação de afastamento entre os ciclos reais e os ciclos ideais. Antes de deixarmos o assunto de ciclos motores a vapor, a gente tem que tecer alguns comentários relacionados às formas pelas quais um ciclo real ele se afasta de um ciclo ideal. Portanto, há perdas que os diferenciam, como as perdas nas turbinas. As principais perdas nas turbinas são aquelas associadas ao escoamento do fluido de trabalho através dos canais e palhetas da turbina. A transferência de calor para o meio também representa uma perda, mas normalmente ela não é significativa o suficiente para se considerar no sistema. As perdas nas bombas, elas são análogas àquelas perdas da turbina, e elas decorrem principalmente das reversibilidades associadas ao escoamento do fluido. Também ocorre a transferência de calor, e ele é também considerado como uma perda secundária aqui. É importante lembrar que as perdas na bomba elas são muito menores consideradas e relacionadas à operação que é realizada na turbina, porque a potência utilizada no acionamento das bombas ela é muito menor comparada à potência produzida e gerada na turbina. Aqui a gente tem mais uma perda a ser considerada também, e é a que gera a maior perda e também tem que ser a de maior consideração no sistema, que é a perda de carga provocada pelo atrito e também a transferência de calor ao ambiente nas tubulações. Elas são consideradas, por exemplo, pelas entradas que ligam a caldeira e a turbina. Se ocorrerem somente os efeitos de atritos nos estados A e B, como podemos ver na figura abaixo, representariam, respectivamente, os estados de vapor que deixa a caldeira e começa a entrar na turbina. Aqui a gente tem uma perda análoga e a perda de carga na caldeira. Devido a essa perda, a água que entra na caldeira deve ser bombardeada até uma pressão mais elevada do que a pressão desejada para o vapor que deixa a caldeira. Assim será necessário um trabalho adicional no bombeamento do fluido de trabalho. Então, nesse caso, considerando a perda, você faria um dimensionamento para que excedesse e garantisse essa perda. A perda também existe no sistema do condensador e elas são relativamente pequenas. Uma dessas perdas é o resfriamento abaixo da temperatura de saturação do líquido que é utilizado e que deixa o condensador. Isso representa uma perda porque é necessária uma troca de calor adicional para trazer o fluido, a água, como é o exemplo, para a temperatura de saturação de volta. Bom, iremos agora desenvolver e comentar sobre o exercício de exemplo 11.5 do livro Fundamentos da Termodinâmica de Van Willen, sexta edição. Encontramos na imagem o sistema completo da central térmica com várias informações de pressão e temperatura em determinadas regiões que serão utilizadas ao longo do exercício. Vamos ler o exercício. Uma central térmica a vapor opera segundo o ciclo indicado no diagrama abaixo. Sabendo que a eficiência da turbina
é de 86% e que a eficiência da bomba é de 80%, determine o rendimento térmico deste ciclo. Inicialmente, além da imagem, temos o gráfico de temperatura por entropia de cada parte da central térmica indicada de 1 a 6. Como primeiras considerações do exercício, vamos adotar que os processos ocorrem em regime permanente, com variações desprezíveis de energia cinética e potencial. Primeiramente, iremos considerar a turbina como volume de controle, conhecendo como estado de entrada e pressão a temperatura em 5. A pressão em 6 é conhecida também como estado de saída e para análise vamos usar a primeira lei da termodinâmica, que diz que a energia não pode ser criada ou destruída, mas sim transferida. No caso, transferida entre 5 e 6. E também a segunda lei da termodinâmica, afirmando a entropia como constante, no caso, entre 5 e 6 também. Consideraremos dessa forma a fórmula de rendimento deste volume de controle. Para isso, usaremos dados das tabelas de vapor de água, no caso, entalpia e entropia. Seguindo as manipulações algébricas, determinamos que o trabalho na turbina será de 894,1 kJ por quilograma. Posteriormente, seguiremos os mesmos passos para a bomba. Iremos considerar a bomba como volume de controle, conhecendo como estado de entrada a pressão e a temperatura em 1. A pressão em 2 também é conhecida como estado de saída. E para análise, vamos usar a primeira lei da termodinâmica, no caso, entre 2 e 1. E também a segunda lei da termodinâmica, entre 2 e 1, usando mais uma vez a equação de rendimento. Seguindo as manipulações algébricas, encontramos o trabalho da bomba. Logo em seguida, iremos calcular o trabalho líquido entre a bomba e a turbina, chegando no resultado de 887,8 kJ por quilograma. Por fim, seguiremos os mesmos passos para a caldeira. Iremos considerar, portanto, a caldeira como volume de controle, conhecendo como estado de entrada a pressão e a temperatura em 3, a pressão e a temperatura em 4, também conhecidas como estado de saída, e para análise, vamos usar somente a primeira lei da termodinâmica, no caso, entre 4 e 3. Substituindo os valores e encontrando o calor específico com resultado de 3.041,8 kJ por quilograma. Dividindo o trabalho líquido pelo calor específico, encontramos o rendimento térmico em 29,2%. Em comparação com o exemplo anterior a este mencionado no livro, definimos que o rendimento obtido para o ciclo de Rankine análogo é de 35,3%. Agradecemos imensamente pela atenção de todos e, em especial, pelos ensinamentos e apoio do professor Dr. Silvio Verdério Júnior ao longo de todo o curso de termodinâmica. Essa foi uma sucinta apresentação a respeito dos ciclos motores e refrigeração na matéria de termodinâmica, feita pelos alunos do IFSP do curso de Engenharia Mecânica. Nosso muito obrigado a todos que assistiram ao nosso trabalho. Bom, como já mencionado anteriormente, a nossa referência foi os Fundamentos da Termodinâmica, de Van Weyden, a sexta edição. E caso alguém tenha alguma dúvida, queira deixar algum comentário para nós, manda nos comentários abaixo do vídeo, que a gente vai estar respondendo.